Graças a paz, meus amados irmãos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra, de fé, de esperança e de ânimo para a sua vida, para que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor possa resplandecer sobre a sua vida e sobre a sua família e você ser bem-aventurado e abençoado pela graça de Deus. Hoje eu queria fazer uma breve reflexão com vocês no capítulo 22 de Apocalipse, e a gente vai ler a partir do versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte na árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Amados irmãos, essa palavra maravilhosa, aqui João, vai começar nos falando no versículo 14: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O Cordeiro santo e imaculado é Jesus Cristo. Ou seja, quando nós lavar as vestes no sangue do Cordeiro, lavar as suas vestiduras significa, queridos, quando nós rompemos com as tradições, com os costumes mundanos, quando nós rompemos com a atualidade do nosso tempo e nós nos voltamos para Deus, ainda que seja Deus, visto por essa geração atual, por essa sociedade atual, como algo inútil para muitos e algo até ultrapassado. Ou seja, lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro significa nós nos arrependermos, nos arrependermos, ou seja, das nossas práticas pecaminosas, nos arrependermos das dificuldades que a gente vivia e dos apertos, porque os nossos caminhos eram vãs, eram tortuosos, nós vivíamos em dificuldades, era difícil como a gente vivia, mas mesmo assim a gente preferia viver, segundo a vontade dos tempos presentes, a vontade do príncipe deste mundo, e a gente não olhava para a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Mas a partir do momento em que você se volta para o Senhor e você rompe com essas cadeias que aprisionam a sociedade, que aprisionam as pessoas, você rompe com tudo isso e você vai a Jesus e você vai a Deus, buscando de Deus a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. E quando você lava as suas vestes, ou seja, quando você se lava, se purifica no sangue do Cordeiro, quando há salvação pelo sangue de Jesus, quando há a sua purificação, pela água do batismo, ou seja, meus amados, você passa agora a ser um bem-aventurado. Outrora, você que era em desgraça, estava em desgraça, vivia em desgraça, era um desgraçado, você agora se torna alguém aonde há a graça de Deus, aonde há a manifestação da glória de Deus, aonde há graça, ou seja, salvação chegou para essa vida, independente de como você estava,
mas você tomou uma decisão importantíssima. Você rompeu com esse mundo, você rompeu com as cadeias desse mundo, você rompeu com os costumes atuais desse mundo, para que você tivesse participação na árvore da vida, para que você tivesse direito na árvore da vida e para que você pudesse entrar na cidade celestial, a cidade sagrada de Deus, né? Para que você pudesse entrar, né, na Canaã celestial pelas portas, né? Ou seja, você tomou uma decisão, querido, né? E às vezes a gente conversando com tantas pessoas, né, o que falta muitas vezes para as pessoas, né, romperem com esse mundo, largarem o pecado, né, a promiscuidade, as dificuldades e tantas mazelas desse mundo atual, o que falta é simplesmente uma decisão. É você que tem que tomar uma decisão. O que Deus tinha que fazer por você, a coisa mais importante que Ele podia fazer por você, foi dar Jesus Cristo para ser sacrificado no seu lugar, para morrer por você, para se entregar por você, para se fazer culpado por você, para levar sobre si as suas culpas, as minhas culpas, as nossas culpas estavam sobre Ele, os nossos pecados, ou seja, o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Jesus, né? E aí às vezes as pessoas ficam, mas eu estou não sei o que, eu estou assim, não sei o que. O que é importante, a coisa mais importante que eu quero que fique esclarecido para vocês, o Senhor não quer que você mude. Ele só quer que você tome uma decisão de dar um passo à frente, né, para que Ele venha fazer morada na tua vida. Para que Ele venha construir um relacionamento contigo. E a partir dessa construção de relacionamento entre você e o Senhor, ou seja, que você toma a decisão de romper com as cadeias, de romper com as barreiras desse mundo, de romper com esse mundo em todas as suas tradições, em todas as coisas desse mundo, você rompe com tudo isso e você vai ao Senhor, ou seja, aí você é lavado no sangue de Jesus, você é lavado, é purificado, é transformado, e você, ou seja, as suas vestiduras são lavadas no sangue do Cordeiro, né? Você vai ter direito na árvore da vida e você vai poder entrar na cidade santa, na Canaã celestial de Deus, pela porta, querido. Você vai ter esse direito. Será te dado. O que é tirado daqueles que estão conforme os tempos atuais, os tempos presentes, aqueles que estão nos devaneios tolos desse mundo, nas suas paixões, vivendo as concupiscências da sua carne, tanta destruição, tanta revolta, tanta coisa, tanto pecado, né? Tanta ruína, tantas vidas, tantas pessoas em ruínas. Essas pessoas não vão poder entrar pela porta como você, que fez a maravilhosa escolha de reconhecer a Cristo, né? Ou seja, de se vir a Deus, né? De se derramar na presença de Deus, de clamar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de ser agraciado por Jesus, e agora você passará a ser consolado pelo Espírito Santo também até que Jesus volte, querido, né? Então, ou seja, queridos, nós precisamos de uma coisa importante, queridos. Nós precisamos de uma coisa importante: romper com todas as cadeias desse mundo. Nós precisamos de romper com as cadeias desse mundo. Nós precisamos de romper com essas cadeias. Nós precisamos de romper com o pecado. Nós precisamos de romper com a destruição que está aí nas vidas, nas famílias, nas pessoas. Lavar as nossas vestes, nos lavar no sangue do Cordeiro, querido, né? Passarmos a ter direito, né? Passarmos a gozar de direito. Isso é privilégio, querido, da graça e da misericórdia de Deus, né? Nós temos direito à árvore da vida e nós também entrarmos na cidade, ou seja, pela porta, entrar pelas portas, queridos, né? Ou seja, Deus é graça, é misericórdia, é misericórdia. Mas, ou seja, ficarão de fora o quê? Os cães,
os feiticeiros, os que se prostituem. Então, meus amados, ficarão de fora quem? Ficarão de fora os cães, né? Ou seja, as pessoas imorais, né, não gozarão, ou seja, dessa promessa de Deus. As pessoas imorais, né, aqueles que vivem em devassa, né, ou seja, também os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, né, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Então, queridos, aqueles que estão vivendo segundo os costumes desse mundo, aqueles que estão entregues às paixões, né, aos costumes desse mundo, né, aqueles que são entregues à prostituição, aqueles que são entregues, né, às vidas de devassidão, às vidas de pecado, aqueles que têm prazer no pecado, aqueles que amam o pecado, aqueles que vivem uma vida de pecado e não querem reconhecer que precisam de serem mudados, que precisam de serem transformados, essas vidas ficarão de fora, meus amados. Elas não herdarão o reino dos céus. Elas não herdarão o reino de Deus. Não há salvação para aqueles que se comportam como os cães, né? Não há salvação para os feiticeiros. Quem vive com feitiçaria, bruxaria, não há salvação para essas pessoas. A não ser que eles, como aqueles que vivem, né, em prostituição, em promiscuidade, venham a se converter a Cristo, aceitar a Cristo, convidar a Cristo para ser o Senhor e Salvador de suas vidas e romper com a vida de pecado, romper com a vida de pecado e deixando o pecado, aí elas vão ter, ou seja, salvação. Mas se elas não romperem com a vida de pecado e de destruição que elas vivem, a maneira como eles estão, a maneira daquilo que eles praticam, aquilo que eles estão praticando, fazendo, não vai haver salvação, né? Os que se prostituem também não herdarão, né, o reino de Deus, ficarão de fora, né? Os homicidas, por quê? Os homicidas não herdarão o reino de Deus e ficarão de fora, porque, queridos, a vida é um dom de Deus. Deus não dá permissão nem para o suicídio. Quando eu próprio ou você próprio se desanima, se desilude da vida, perde toda a questão de alegria, de fé na vida, nas coisas, nos sonhos, você se desfaz de tudo, você se acaba, você se arruína ao ponto que você se entrega, né, à morte e você dá cabo à sua vida. Então Deus não permite nem o suicídio. Deus não permite que haja o suicídio, que nós próprios tiramos as nossas vidas, porque Ele é o dono da vida. O dom da vida pertence a Deus. É dádiva de Deus, a minha e a tua vida. Eu estar aqui falando, vocês que estão aí, que vão assistir esse vídeo, é um dom de Deus. Vocês estão desfrutando de um dom precioso de Deus, assim como eu também. Então, aquele que comete homicídio, aquele que tira a vida de alguém, ele não herdará o reino de Deus, a não ser que ele retorne, venha ao evangelho da água e do Espírito, né? E ele assim passe a ser transformado, renovado pelo sacrifício de Cristo, para que aí ele venha herdar o reino de Deus. Mas se ele não deixar, ele também não vai entrar e vai ficar de fora, né? Ou seja, os idólatras também, pessoas que têm idolatrias, que cometem idolatria, são tantas idolatrias, queridos. Há falsos deuses, há coisas mortas, sem vida, às vezes idolatrias a pessoas, a ídolos, a estrelas, né? É tanta idolatria, as pessoas morrendo por essas estrelas, morrendo por essas estrelas, por esses cantores, atores, atrizes, cantoras, jogadores de futebol,
E muitas vezes, queridos, você não quer Jesus, você fala do amor de Deus e você acha que é ultrapassado, que é sem graça, não tem importância para você, né? Mas, ou seja, a questão do seu ídolo, o ídolo que você adora, que você venera, meu Deus do céu. Você permite que alguém até fale mal de Deus, mas jamais tocar no seu ídolo. A idolatria, a idolatria é pecado. E os idólatras também ficarão de fora. Ou qualquer que ama e comete a mentira. Né? Qualquer que ama e comete a mentira. Se a pessoa mentir, se a pessoa estiver vivendo em mentiras, né, constantemente, vivendo de mentiras, vivendo de enganação, vivendo de tantas outras coisas, esse também vai ficar de fora, esse não vai entrar no reino de Deus. Esse não herdará o reino de Deus. Ou seja, a mentira não procede de Deus. Nós sabemos, queridos, que hoje em dia, né, infelizmente, e aí, queridos, quem comete mentira, os mentirosos, hoje em dia nós sabemos, né, os poderosos criam prisões, faz tantas coisas arbitrárias, plantam coisas, criam coisas, né, punem o inocente, absolvem o culpado, transformam o culpado em inocente e o inocente em culpado, retira do pobre, do necessitado, do órfão, da viúva, do desempregado, do desamparado, para dar para aqueles que já têm demais. Então essas pessoas também ficarão de fora. Diz mais a palavra do Senhor: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vós, para vos testificar essas coisas nas igrejas. Jesus mandou o anjo dele às igrejas, né? Ele mandou o anjo dele às igrejas, né? Para testificar todas essas coisas, queridos. Todas essas coisas. Mas, infelizmente, o mundo está de uma maneira tão difícil, né? Tá de uma maneira tão difícil, tá tão difícil a situação do mundo, né? Que hoje, às vezes, nós vemos que parte da igreja, infelizmente, está se deixando levar e se corromper com todas essas coisas que eu acabei de falar. Está se corrompendo com esse mundo por causa de homens avarentos, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, amantes do poder, né? Que querem ter renome nessa terra. E quem quer ter renome nessa terra, quem quer ser de renome nessa terra, perde o nome na cidade de Deus. Quem quer ter nome nesta terra, perde a identidade do céu, querido. Né? Mas o Espírito do Senhor, Jesus, ele mandou, né, o anjo dele, né, em todas as igrejas para testificar sobre essas coisas. Né? Ou seja, ele é a raiz de Davi, é a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Queridos, se a igreja cristã não resplandecer a estrela da manhã, não resplandecer e não exalar o bom perfume de Jesus Cristo nas suas pregações, nas suas homilias, nas suas ações, né, nas suas obras, de nada adianta um templo bonito, um templo maravilhoso, né? Homens que falam bonito, homens que têm palavras, né, dialética, didática, né, enquanto eles estão longe dos planos de Deus, queridos. Né? Deus não quer esse tipo de evangelho fictício que estão vendendo, aonde pode-se tudo, tudo é permitido, né? Tudo é permitido. Não, Deus quer você assim? Claro que Deus te quer assim. Meu irmão, do jeitinho que você quer, tá, querido? Não importa como é que você está. Sim, o Senhor te quer assim, o Senhor te quer assim. Mas, querido, quando você aceitá-lo, quando você se derramar na presença dele, quando você for até a ele, você tem que estar decidido
a mudar de vida. Você tem que estar decidido a romper com as cadeias desse mundo, com as cadeias do pecado, da idolatria, da promiscuidade, do pecado, né? Você tem que estar decidido, querido, a romper com tudo isso, deixar tudo isso para trás. É como as águas correntes de um rio. Jamais tomará banho jamais tomará banho um mesmo homem 2 vezes nas águas correntes de um rio. Jamais ele tomará banho 2 vezes nas mesmas águas daquele rio. Ele entrou agora, tomou banho, a partir do momento que ele sair fora, quando ele entrar, já são novas águas. Então é assim que eu e você temos que fazer, queridos. Por que é que nós batizamos por imersão? Ou seja, ali tem a simbologia de lavar, ou seja, de sepultar o velho homem e vir o novo homem. A gente sepulta em Cristo o velho homem e nasce o novo homem em Cristo Jesus. A gente sepulta o velho e nasce o novo, queridos. E é isso que nós necessitamos. E aí, infelizmente, hoje, né, virou, infelizmente, a oferta é bíblica? É bíblica, é de Deus? É de Deus, querido. É de Deus, porque a igreja não tem recurso do Estado para se manter, para construir novos templos, para dar sustento aos pastores, para pagar a sua água, a sua luz, para dar manutenção ao templo, para até mesmo a manutenção, como a água que os irmãos tomam, usam, o banheiro que vai usar. Essas coisas, sim, é de Deus. A oferta é de Deus o dízimo é de Deus, querido. Né? Mas essas indulgências, essa coisa imoral que se criou dentro de muitas igrejas, querido, o Senhor está a ponto de vomitar tudo isso, queridos. E pode ter certeza que o Senhor está pesando tudo isso. Porque com Deus não se brinca, meus amados. Muitas vidas estão deixando de serem alcançadas porque a vaidade e o amor ao dinheiro e ao poder dos homens que estão em eminências ministeriais, eles já perderam o amor por aqueles que estão perecendo. Mas o Senhor está aqui nos falando, né? Então, ou seja, ele enviou o anjo dele para testificar essas coisas nas igrejas, né? Ou seja, ele é a raiz e a geração de Davi e é a resplandecente, ou seja, a estrela da manhã. Se a resplandecente estrela da manhã, Jesus Cristo, não for ele, né, a bússola, né, da doutrina e dos ensinamentos daquela igreja, meus irmãos, fique longe. Se não tem a palavra de Deus, se não tem Jesus como centro, fique longe dessa doutrina, porque ela não vem de Deus. E o Espírito e a esposa dizem, vem. O Espírito aqui está relacionado, queridos, ao Espírito Santo de Deus. E a noiva aqui é a igreja. Então está falando aqui da responsabilidade da igreja. Ou seja, o Espírito Santo está testificando aí no teu coração que está ouvindo essa mensagem. Você talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Você talvez já foi um obreiro, um presbítero, um diácono, um pastor. Você já esteve em missão. Mas por consequências da vida, você tomou um rumo inesperado e você está como aquele filho pródigo que pegou toda a sua... todos os seus bens, né? Toda a sua herança, foi se prostituir, foi fazer tudo que não devia, né? E depois você se achou tendo que cuidar de porcos e para não passar fome comer do alimento dos porcos. E você não desejava nem os banquetes da casa do seu pai, mas você desejava a comida dos seus empregados, dos seus trabalhadores, né? E aí o Espírito e a esposa, ou seja, o Espírito Santo de Deus está testificando no teu coração, está incomodando o teu coração, o Senhor está falando contigo em sonhos, você está tendo visões, o Senhor está te despertando, né? Então o Espírito Santo e a esposa, ou seja, o Espírito Santo e a igreja está dizendo, vem, dizem vem, está te chamando para a salvação, para mudar de vida,
O Senhor está te chamando para mudar de vida. E quem ouve, diga, vem. Ou seja, abre o teu coração e vem para o Senhor. Vem para o Senhor. E quem tem sede, venha. Se você está com sede, uma cerveja bem geladinha não vai matar a tua sede. Porque não é a tua carne, ela é espiritual. Um uísque bem geladinho, com um gelinho de água de coco, não vai matar a tua sede. Porque é a tua alma que está carente. É a tua alma que está necessitada. E a água a qual a tua alma necessita não é a cerveja, a vodka, o uísque. Não. Não são essas bebidas, não é uma Coca-Cola bem geladinha, mas é somente a água da vida. A raiz de Davi, a geração de Davi, Jesus Cristo, que pode matar a tua sede. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Queridos, é por graça, venha, receba de graça, não precisa de pagamento, Ele já pagou por mim, por você. Jesus já pagou por mim, por você, o preço da minha e da tua regeneração, da minha e da tua transformação, da minha e da tua salvação. Não precisa você fazer mais nada, querido. Não precisa de sacrifícios tolos. Não precisa de coisas tolas. Não, queridos, não precisa de sacrifícios tolos. Não precisa de indulgências tolas. Não precisa de heresias tolas. Não precisa, queridos, de idolatrias tolas. Não precisa de feijão, de se comprar feijão a preços orbitantes. Não se precisa de comprar toalha ungida, máscara ungida. Não precisa de sacrificar em fogueira essa, fogueira aquela. Dá tudo que você tem, porque se você não der o que é seu, tudo que é seu, é o tudo seu pelo tudo de Deus. Isso não funciona com o Senhor, querido. Porque com Deus é de graça, é por misericórdia, não é por merecimento, não é por quem paga mais, não é por quem dá mais, não é por quem tem mais condição, não, querido. É por graça, é de graça. Venha e tome de graça da água da vida. Se você está com sede, se a tua alma está faminta, está sedenta, está carente, está como num deserto, venha e Jesus te fará como rios aonde correm águas vivas permanentemente. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. Então, ou seja, quem está acrescentando, quem está criando, inventando tantas coisas que nós estamos vendo aí nesses últimos tempos, queridos, naquele dia vai haver uma cobrança de Deus para eles. E Deus vai cobrar. E Deus vai cobrar. Porque eles se desviaram do caminho. E lá em João 14,6, Jesus deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se perder, se desviar do caminho, o caminho, queridos, é esse aqui. O mais reto que se puder andar, o mais reto que se puder caminhar. Se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda, querido, acabou. Naquele dia você haverá de pagar um grande preço. Talvez muitos homens, homens, líderes de ministérios, pastores conceituados e renomados, infelizmente, e muitos irmãos e irmãs chegaram a se corromper ao ponto de não terem a humildade de reconhecer que precisam de voltar ao primeiro amor, ou seja, como o filho pródigo voltar novamente, humilhado à casa do pai,
E eles não querem. E infelizmente eles estão levando muitas pessoas a ruínas. Porque nós temos um defeito, queridos. Nós esquecemos de olhar para Deus. Nós deixamos de confiar em Deus. Nós deixamos a confiança no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Para nós confiar no que homens e homens estão pregando aí, queridos. E você não vem para a palavra. Está aqui a palavra de Deus. Você não vem para a Bíblia. Você não busca da Bíblia. Ai daqueles que acrescentam e levam outros à ruína, e levam outros à perdição, à destruição. Né? E se alguém tirar qualquer palavra deste livro, do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Quem tirar qualquer coisa daqui, Deus vai tirar o seu nome lá da cidade santa, da Canaã celestial. Né? Deus vai tirar o seu nome da árvore da vida. Deus vai riscar o seu nome da salvação, querido. Então é hora de nós voltarmos para o Evangelho. É hora de nós voltarmos para Jesus. É hora de nós nos entregarmos a Jesus. É hora de nós nos derramarmos na presença de Jesus, na misericórdia do Senhor. É hora de nós voltarmos para o Senhor. É hora de nós nos derramarmos na presença do Senhor. E em nome de Jesus, querido, que Deus te dê graça, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude. Nesses dias maus, não perder a visão da promessa de Deus. Que Deus te ajude nesses dias maus a não se contaminar com esse mundo, a não se contaminar com tudo que está aí, querido, e você perder a visão da promessa de Deus. Não perca a visão da promessa de Deus, querido. O sacrifício de Cristo é real, é fiel, é verdadeiro. Ele é fiel, ele é verdadeiro para mim e para você, meus amados. Ele é fiel para mim e para você, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele é o único que pode nos conduzir aos céus. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe dois deuses. Um Deus maior, um Deus menor. Não existe um Deus. Existe somente um Deus. O Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. O grande eu sou. O Eloí. Né? O Rafá, né? O Geni, o Jiré. Esse é o Deus que existe, querido. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, te ilumine, te fortaleça, que Deus te cubra com a destra da justiça dele. Que em nome de Jesus, querido, você possa se sentir tocado por essa palavra no seu coração. Eu quero dizer para você, querido, não está nada terminado sobre a sua vida. Não está nada perdido. Escolha Jesus. Dê um passo para Jesus. Venha como você está. O Senhor te quer assim, querido. O Senhor te quer assim, desse jeitinho que você está. É como você está que o Senhor está esperando por você. É como você está que o Senhor quer mudar a tua história. É como você está que o Senhor quer mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa humilde palavra que eu acabo, Senhor amado, de compartilhar com meus irmãos, com as minhas irmãs, com amigos e com amigas, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada vida, a cada lar, a cada família da tua igreja, a cada vida, a cada lar, a cada família, a cada jovem da tua igreja, né? A cada vida, a cada lar, que pessoas que estão distanciadas dos teus caminhos, pessoas que habitaram por longos tempos no teu aprisco maravilhoso, mas infelizmente, Senhor, se afastaram do caminho, se afastaram do teu aprisco. Meu Deus e meu Pai, venha, Senhor amado, tocar nesse coração, venha tocar na mente dessa pessoa, venha trazer essa pessoa de novo, Senhor, para o teu aprisco, venha trazer de novo essa pessoa, ó Senhor amado, para abrir a porta do seu coração, para que o Senhor venha voltar a fazer morada no coração dele e dela, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus.
Em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor amado, debaixo da tua graça. Guarda nós, guarda a nossa família, Senhor, e nos livre de todo mal. Meu Deus, salva essa nação, sara essa nação. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Senhor da glória. Visita, Senhor amado, aqueles que estão sofrendo, angustiado, ao pobre, ao necessitado, ao órfão, à viúva, ao desempregado, ao desamparado. Aquele que está enfermo no leito do hospital, aquele que está num cárcere, numa prisão, numa casa de recuperação, nas ruas, Pai. Visita, ó Deus, aqueles que estão nos vícios, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, alcança essas vidas com salvação, Pai amado. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, e já te louvo e já te agradeço, e amém, e graças a Deus. Que Deus te abençoe, queridos. Que Deus te sustente, te fortaleça e te cubra com a graça dele. Confia no Senhor, espera nele, tudo mais ele fará. Em nome de Jesus, Deus vai mudar a tua história.